Aleluia, graças e paz, meus irmãos. Bendito é o nome santo do Senhor. Abra a sua Bíblia. Você que trouxe a sua Bíblia. Glória a Deus. O Evangelho de Jesus, a qual escreveu João. Vá até o capítulo de número 6. E vamos ler o verso 5. Glória a Deus. Evangelho de Jesus, a qual escreveu João, capítulo 6, versículo 5. Que diz assim: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pães para este povo comer? Onde compraremos pães para este povo comer? Jesus faz uma pergunta para Felipe. Feche seus olhos, estenda suas mãos para cá, você que pode. Ore ao Senhor para que a palavra venha alcançar o seu coração. Ore ao Senhor pela minha vida, para que eu venha ser um canal de bênçãos para a sua vida. Nós dependemos do Senhor. Pai, ouça a tua igreja. Eles estão a te clamar, a pedindo mais de ti, mais da tua palavra, e que essa palavra venha cravar no coração, que eles possam lembrar no dia mau, no dia difícil. Senhor, Espírito Santo, não me deixe só. Eu preciso de ti. Amém e amém. Tome seu assento. A palavra que eu quero compartilhar com vocês essa noite, ela é uma das poucas palavras que estão nos 4 evangelhos. Essa parte da história de Jesus está em Mateus, Marcos, Lucas e João. É poucas histórias que estão nos 4 evangelhos. Entendendo isso, nós vamos ver a importância que é o relato deste momento. E qual é o momento? No versículo 1 do capítulo 6, nós vamos ler e entender que Jesus foi à outra margem do mar da Galileia. E depois que ele foi, uma grande multidão foi atrás dele. E por que a multidão foi atrás de Jesus? Porque via sinais, milagres, maravilhas, curas acontecer, coisas extraordinárias acontecer. E por isso, quando eles viram que Jesus foi para outra margem do lago de Genezaré, o mar da Galileia, que é todo o mesmo território, só os nomes mudam de acordo da localidade. E quando eles viram que Jesus foi para lá, Cláudio, eles, vamos atrás de Jesus, porque aonde Jesus está, tem milagres, tem maravilhas. Mas nós aprendemos aqui também que no capítulo 6, vamos saber que Jesus, quando está se retirando para este lugar, ele recebe uma triste notícia. E qual é a notícia? Chegam até Jesus, avisando ele, Fernando, que João Batista, aquele que preparou o caminho, o primo de Jesus, aquele que tinha um lugar especial no coração de Jesus, tinha sido morto, tinha sido decapitado. E Jesus recebe essa informação, e alguns textos em outros evangelhos nos apresenta que Jesus se entristece. E ele sai para um lugar deserto, ele sai para um lugar onde ele imaginava que iria ficar só. Para quem sabe orar, para quem sabe passar aquele tempo de luto, para quem sabe experimentar aquela tristeza que estava na alma dele. Mas quando ele vai para este lugar, logo em seguida a multidão vai atrás dele. E quando Jesus vê a multidão chegando, ele pega e deixa de lado a tristeza dele, ele pega e deixa de lado aquele sentimento depois da notícia e atende aquela multidão. Jéssica, eu fico maravilhado com isso,
Porque se nós olharmos de uma visão de que Jesus faz isso, nós achamos que só Jesus pode fazer isso. Mas nós temos que lembrar que nesse momento Jesus era carne igual nós. Jesus também era um ser humano. Ele estava aqui nessa terra nos ensinando que tem tempos da nossa vida que o dia difícil chega, que a notícia ruim chega, que a angústia chega, mas quem conhece Jesus e tem aquilo que Jesus oferece, que é o Espírito Santo, consegue também, no dia mau, no dia difícil, oferecer algo ao próximo, estender a mão ao próximo. E eu vou clarear aqui para todo mundo entender. Porque é muito fácil para nós estar num dia difícil, num momento difícil, quando surge uma necessidade de alguém, se comparar com a pessoa e dizer, eu também estou precisando. É dois, é nós, estou no grupo. Ver alguém com uma dificuldade diferente da nossa e não querer ajudar. Por quê? Porque eu também estou precisando e as minhas orações, a minha petição é somente para aquilo que Jesus pode fazer para a minha vida. Mas aqui nós aprendemos com o nosso mestre, Jesus, que morreu por mim e por você. No tempo difícil, se surgir uma situação onde você pode estender a mão, onde você pode ajudar, ter misericórdia de alguém, ajude, porque assim você vai estar chamando a atenção do teu Pai que está no céu. Assim você vai estar botando a sua miséria de lado e dizendo, eu posso estender a mão para o meu irmão. Além de muitas das vezes, a situação que acontece, seu Vendra, é bem parecida com a nossa. Quantos testemunhos eu conheço, e já vivi muitos, de que estava numa situação difícil, mas conhecia a necessidade de alguém, você conheceu a necessidade de alguém, e quando você colocou o seu coração, tirou da sua angústia, colocou o seu coração na necessidade, isso é evangelho, as portas se abriram. A partir dali começou um novo plano na sua vida. Eu me lembro que uma vez eu estava passando na prova das provas. Faltava um dinheiro para pagar a parcela do carro e eu sou um pouco pedreiro, eu sou sabor pedreiro. Eu digo que eu sou meia boca porque senão os irmãos querem achar serviço para mim. E eu tenho trauma de bitorneiro, irmão. Eu chego num lugar, eu vejo uma bitorneira, eu começo a passar mal. Não quero mais. Não me chama para fazer obra, pelo amor de Deus. Mas eu era da obra. Aprendi com meu pai, trabalhamos muitos anos juntos. E eu digo, eu vou ter que trabalhar para pagar essa prestação. Um cara tinha uma garagem para fazer, e diz ele, vai lá e fica 4 pau, tal. Eu dei um preço, era um novo, não tinha malandragem ainda, cheguei lá, os 4 pau dele era dessa grossura assim, ó. Jesus tem misericórdia dele. A telha era de tampa e calha, aquela de barro, dá muito mais trabalho. E na época eu cobrei uma mixaria, escravidão. Mas mesmo naquela situação eu não conseguia fazer sozinho, porque era muito pesado. E daí tinha um amigo meu, crente, que estava mais no deserto que eu. Estava mais endividado, com mais problema que eu. E daí chegou no dia de enterrar esses 4 palanques, eu não ia conseguir sozinho. Eu fiz as contas ali, eu digo, vai sobrar isso que ia sobrar para mim, eu vou ter que pagar esse valor que vai sobrar para alguém me ajudar. Peguei, chamei ele e falei, meu irmão, eu tenho aqui, eu vou pagar um valor para um menino me ajudar aqui, porque eu não consigo sozinho. Tu está bem pior que eu, então vem cá, tu aceita? Ele muito humilde disse, não, vou aceitar, vou aí te ajudar. William, ele foi lá, me ajudou, fez além daquilo que o valor que eu poderia pagar. O vizinho do lado viu nós trabalhando, chegou e disse, olha, eu tenho uma garagem aqui, eu preciso terminar ela, preciso rebocar, preciso botar piso, preciso ajeitar aqui. Eu digo, não, isso aí não é para mim, porque eu tenho um serviço, é um extra serviço. Mas tem esse bênção aqui, que sabe muito melhor que eu, e vai trabalhar para ti. Ele acertou um valor muito bom, começou a trabalhar ali, e a partir daquilo ali, um chamou o outro, e ele não ficou mais sem trabalhar. E é aqui que eu estou explicando esse testemunho para você entender que no momento mais difícil da nossa vida, quando nós estamos parecidos com Jesus, é um momento que aqueles que estão à nossa volta, que nós conseguimos estender as mãos, conseguimos colocar o nosso coração na necessidade, vale a pena. Pode até te chamar de louco, pode até te chamar que isso não se deve fazer, mas isso é evangelho. Se Deus te deu a oportunidade de colocar alguém na sua volta com maior precisão do que você está, estenda a mão, porque quando a mão aqui é estendida, lá do céu também se estende para nós. E nós vimos com Jesus chegou lá,
deixou a sua tristeza de lado e disse: eu vou me compadecer dessa multidão. No versículo 5 do capítulo 6, diz assim: levantando os olhos, vendo uma grande multidão, e era uma grande multidão, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pães para este povo comer? Olha a responsabilidade de Jesus, olha o amor que ele tinha com aqueles que estavam à sua volta, além dos seus discípulos. E ele fez a pergunta apenas para pô-lo à prova. Por quê? Porque Jesus já sabia o que ia fazer. Então Jesus cura, fala do reino naquele lugar, faz aquilo que ele veio na terra para fazer, e quando ele termina, já é tarde, o povo tinha que ir embora e ele estava com fome, e não é igual nós que chamam Uber, vai daqui ali, eu vou daqui na farmácia ali, eu infarto. E naquela época eles andavam 5, 10, 20 quilômetros, e eles prestaram atenção que eles precisavam se alimentar para voltar para suas casas, para ir para os seus lares. E então Jesus, sabendo que aquela multidão não ia sair dali de barriga vazia, Jesus chega para os seus discípulos e diz: aí, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer para alimentar essa multidão? Sabe o que eu entendo aqui? É que Jesus tem todo o poder, Deus é todo poderoso para colocar em prática, para fazer aquilo que Ele decidir fazer. Mas a maravilha do Evangelho, a maravilha de participar do reino de Deus, é que por mais que Ele é poderoso, que Ele tem toda a sabedoria, que Ele tudo fez, Ele tem a alegria de colocar nós no projeto. Ele tem a alegria de chamar nós para o projeto dEle. Porque Jesus poderia muito bem ver a multidão e dizer: eu sei o que eu vou fazer, simplesmente só dar a ordem. Mas Ele chama a Tia Janete, os discípulos, para dizer o que nós vamos fazer. Olha só o amor, olha só o entendimento. Por quê? Porque muitas das vezes nós temos um chamado para fazer algo no reino de Deus. Muitas das vezes Deus coloca algo no nosso coração para nós participar daquilo que Ele vai realizar, e nós dizemos: eu não sou capaz, eu não posso, isso é demais para mim, eu acho que eu não vou conseguir. Tudo isso Deus já sabe e nós temos razão. Mas quando nós aceitamos e entendemos que nós podemos fazer parte daquilo que Ele vai fazer da terra, não importa a nossa fraqueza, não importa a nossa limitação, não importa aquilo que nós sabemos, porque nós vamos estar junto com aquele que é forte, com aquele que é sábio, com aquele que tudo pode e com aquele que vai nos dirigir segundo a sua vontade. Se o crente entende isso, fica mais leve o fardo, porque nós entendemos que tudo vem dEle, tudo começa na presença dEle. Depois que Jesus pergunta para Filipe, olha só o que Filipe responde. Viu, Filipe, teu xará, né? O Filipe já até prestou atenção mais na mensagem, vou ver o nome dele. Então, quando o teu xará ouviu a pergunta de Jesus, sabe o que ele responde? Ele diz assim: ó, mestre, 200 denários não compraria pães suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Filipe se preocupou e tentou resolver. Pode aumentar um pouquinho o fundo musical para mim? Filipe se preocupou e tentou resolver o problema da forma dele. Tentou resolver, deu a sua contribuição. Disse: olha, 200 denários, que equivale a 200 dias de trabalho daquela época, imagina só, 200 dias trabalhando, não ia dar para alimentar aquela multidão. Filipe ofereceu aquilo que era de melhor, mas foi colocado em prática? Não foi colocado em prática. Mas se Jesus sabia a limitação de Filipe, sabia o coração de Filipe, por que ele perguntou se ele sabia que Filipe entendia mais de dinheiro, entendia mais de finança? É porque ele faz questão de não escolher somente aquele ou aquele vai fazer parte do meu projeto. Somente aquele que sabe cantar, somente aquele lá que se comunica melhor, somente aquele. Isso é para nós deixar bem claro que todos, todo o corpo, todo o reino, todos que estão dentro dessa casa, você pode fazer parte do projeto que Deus tem nessa cidade. Você pode fazer parte, só você querer, mas você pode fazer parte. Então todas as vezes que aparecer algo do reino, que aparecer uma oportunidade de você trabalhar para Jesus, não dê mais desculpa dizendo: eu não sou capaz.
Não, acho que não é para mim. Se veio a oportunidade, se criou a situação, se veio a circunstância, e você sente no coração que Deus está te abrindo o caminho, vá sem medo, que Ele vai te dar a direção daquilo que Ele tem para pôr em prática. Quando o Felipe fala isso, logo o irmão do Pedrão, o André, se intromete e diz assim, olha, aqui tem um rapaz, olha, outra ideia. Aqui tem um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Aqui, Jesus, eu tenho outra ideia aqui, Tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. E só falou isso. Apresentou. E daí eu vou falar, nós que sabemos o resultado, nós sabemos que a ideia de Pedro é a melhor, porque nós já sabemos o resultado. Mas se nós não soubéssemos o resultado, é 2 ideias loucas. Tanto 200, que não tinha 200, e tanto 5 pão para aquela multidão. Era 5 homens, mais mulheres e crianças. Imagina a quantidade de pessoas que tinha para Pedro chegar e falar dos 5 pães e dos 2 peixes. Mas o que eu fico maravilhado é que o 200 denários que o Felipe falou que precisaria, não estava ali. Mas os 5 pães e os 2 peixinhos estavam ali. Tem gente que já pegou. Por quê? Porque Jesus faz questão de trabalhar com aquilo que está na nossa mão. Jesus não vai trabalhar na tua vida quando tu se tornar alguma coisa. Jesus não vai trabalhar na tua vida quando tu chegar lá no certo lugar que tu imagina. Não, Jesus vai trabalhar na tua vida com aquilo que está na tua mão. É esse teu marido aí ruinzinho mesmo que ele vai melhorar. Essa tua esposa aí ruinzinha que vai melhorar. Essa tua família que tu acha que está tudo atravessada que vai melhorar, porque ele trabalha com aquilo que nós estamos nas mãos. Você pode receber essa palavra? Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode glorificar, exaltar o nome dele? Aleluia! Glória a Deus. Se a pastora Daniele olhasse para aquilo que ela tinha na mão, que era o pastor Rafael, e dissesse, mas não tem como. É 5 pão, 2 peixes, para muita gente isso aqui não vai dar certo. Essa é a nossa história. Nós chegamos assim aos pés de Jesus, e Ele trabalha com aquilo que somos. Ele vai nos transformando de dentro para fora. E entra na história agora, seu Vendra, entra na história quem é este menino. Porque não tem o nome dele, mas diz o que ele tinha, o que ele carregava. Espírito Santo, então é maravilhoso. Porque é melhor ser conhecido não pelo nosso nome, e sim por aquilo que nós carregamos. Aleluia! O que ele carregava, ele entregou na mão de Pedro. E Pedro entregou na mão de Jesus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sei que tem gente aqui da minha geração, da geração passada e da geração futura. E eu acredito que não sou só eu. Mas tinha vez que a mãe mandava ir no mercado com o bilhetinho para comprar, marcar na caderneta. Quem é do tempo da caderneta aqui? Quem ia na venda anotava? Ficou velho, né? Chegou... E quando a gente chegava lá na venda e anotava na caderneta e ia embora com a bolsinha, às vezes no trajeto para casa a gente encontrava um amiguinho do colégio, Guilherme. A gente encontrava um amiguinho do colégio, estava lá jogando bola, estava lá brincando, e a gente passava e eles, faltava um do time, faltava um ali para brincar. E a gente pensava, não, tem que ir embora, a mãe está precisando, isso aqui é para fazer o bolo. Mas só um pouquinho. Vamos deixar aqui, vamos só brincar um pouquinho. E aquele pouquinho demorava meia hora, 40 minutos. E a hora que chegava em casa, o bicho pegava, né? Tem gente rindo aqui que não é só eu sei que tem mais. Por quê? Porque a criança, ela é fascinada quando alguém chama, quando alguém mostra, quando alguém convida. E também passou por isso esse menino. Viu aquela multidão, estava ali no trajeto e disse, opa, o que está acontecendo aqui? Viu gente sendo curada e agora chamam ele para participar daquilo que Jesus ia fazer. E ele, eu acredito, irmão, eu acredito que Pedro não roubou dele, Pet. Não, eu acredito. André, é isso. Eu acredito que o André não roubou dele. Eu acredito que o André pediu para ele e disse, olha, posso apresentar isso para Jesus? E eu vou falar para você,
Como é bom nós termos por perto alguém que sabe que nós temos pouco, mas sabe o que Jesus pode fazer com o pouco que nós temos. E ele conhece o Jesus que nós temos e diz assim: olha, eu vou te apresentar para Jesus. Eu sei que tu tem pouco, eu sei que tu não sabe nem onde tu vai dar, mas eu vou aqui fazer um intermédio, eu vou pegar o pouco que tu tem e vou te apresentar para aquele que pode multiplicar e te deixar no muito, te deixar num estado, te deixar em um ambiente onde grandes coisas pode fazer na tua vida. Aleluia! Quando Jesus pega, no versículo 11, diz assim, peraí que tem mais, versículo 10, depois que Jesus pega os 5 pães e os 2 peixes, Jesus pede para os discípulos, diz assim, versículo 10 do capítulo 6, mandem o povo sentar, só senta quem está em pé. O povo andou, o povo chegou até onde Jesus estava. Quando Jesus falava com o povo, e não era pregação de 40 minutos que nós fizemos aqui, irmão. Jesus pregava horas, fazia milagres. Mas chegou um tempo em que Jesus mandou o povo sentar, porque o que ia acontecer agora, precisariam deles estar sentado. E só senta quem está em pé. E quem fica em pé por muito tempo, quando senta, descansa. Então vai uma palavra para corações aqui que estão em pé há muito tempo. A palavra para o seu coração essa noite é: senta, descansa, porque algumas vezes na nossa vida, o que Jesus tem para continuar a fazer é sentado, é descansando e esperando ver o que vai acontecer. E esperando ver o que Ele vai fazer. Jesus pede para ele sentar, e ainda mais, havia muita gente naquele lugar e todos sentaram. Jesus, em Lucas, que detalha mais essa história, Jesus pede para colocar em grupos de 50. Todas aquelas pessoas que estavam ali, estavam vários grupos de 50 sentados, descansando para ver o que ia acontecer. Aqui nós vamos entender que tudo aquilo que Jesus precisa fazer de sobrenatural na nossa vida, muitas das vezes vai ser em pé, se cansando, se desgastando, mas algumas vezes vai ser sentado, descansando e se organizando para ver o que Jesus vai fazer na nossa vida. Tem que ter organização. Por quê? Porque eu conheço um monte de gente, Mari, aproveitar que tu está concordando comigo, eu conheço um monte de gente que não vive o sobrenatural, não vive aquilo que Jesus quer fazer, porque não consegue sentar, não consegue descansar e não consegue se organizar. Essas 3 coisas, muitas das vezes, muitas fases da nossa vida, se nós não fazer, nós não vamos contemplar o sobrenatural. Nós não vamos contemplar aquilo que Jesus pode fazer a partir da nossa vida. Então, quem sabe, se o Espírito Santo colocou no meu coração, quem sabe alguns corações aqui precisam ouvir isso. Senta, descansa, se organiza e fica só vendo o que Jesus vai fazer na tua vida. Fica só se maravilhando o que Jesus vai fazer na sua vida. Aleluia! Glória a Deus. No versículo 11, diz assim: então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. Lembra aqui, e também fez com os peixes, lembra aqui que a ideia de Filipe é os 200 denários ia dar um pouquinho de cada, porque os 200 denários vinham a partir daquilo que era terreno, dinheiro, fruto do serviço. Mas o peixe e o pão, fruto daquilo que eles tinham nas mãos, que colocado nas mãos de Jesus veio do céu, veio para satisfazer, veio para alimentar toda a fome que eles tinham. Deixa eu aplicar aqui para todo mundo entender. Na maioria das vezes, tudo que vem da terra nos satisfaz, mas tem um teto, tem até um lugar que pode satisfazer. Por quê? Porque aquilo que realmente nos satisfaz, que nos deixa pleno, que nos deixa completo, é aquilo que vem do céu. É aquilo que desce no momento em que estamos orando. É aquilo que desce no momento em que estamos adorando. Porque o que a nossa alma anseia não é por aquilo que vem da terra, e sim pelo Espírito que vem do céu. Aleluia! Nós temos que atentar, Gabriel, para algo importante aqui. Quando Jesus pega o pão e pega os peixes, o que ele faz? Ele apresenta a Deus e agradece.
desce. Ele deu graças, ele agradeceu. E se nós ver aqui, é fácil entender que nós temos que ser grato por tudo aquilo que acontece na nossa vida. Nós temos que ser grato. Mas se nós se colocar nessa situação, nós vamos ver que aquilo que o povo esperava não batia com aquilo que Jesus estava agradecendo. A necessidade de alimentar o povo, meu irmão, não batia com aquilo que Jesus tinha na mão. E eu vou falar uma coisa com autoridade através dessa palavra para você. Enquanto você não ser grato com o pouco que você tem na sua mão, Deus nunca vai abrir as janelas do céu para derramar sobre você o que vai alimentar muitas pessoas. Aleluia, vou deixar um pouquinho pior. Calma aí, não fica triste ainda que vai piorar um pouquinho. Por quê? Porque nós somos especialistas em reclamar de tudo que nós temos em pouco. Nós temos pouco, estou passando problema financeiro. O pouco que eu tenho, eu demonizo, eu reclamo, eu amaldiçoo, porque esse dinheiro nunca vai dar para nada, porque está sempre... O pouco que eu tenho, eu amaldiçoo. No relacionamento é a mesma coisa. O pouco esforço que o cônjuge está fazendo para melhorar, está fazendo para se tornar uma pessoa melhor, o pouco eu deixo de lado, mas eu foco naquilo que falta, naquilo que é pouco para mim. E eu não vou falar mais para não piorar, tá bom assim, o silêncio já está legal. Seja grato pelo pouco. Coloque na mão de Jesus o pouco. Agradeça. Em tempos difíceis, agradeça. Tenha um coração grato. Eu me lembro que uma vez saí da igreja, dei carona para um casal, e a irmã estava há muito tempo na igreja, mas não era crente ainda, não tinha Jesus no coração. Ela achava que tinha, mas não tinha. Porque a gente ofereceu a carona, porque um irmão que ela achou que deveria dar uma carona para ela não deu, e a gente foi levar em casa. Porque na igreja tem disso, né? Os irmãos que acham que os irmãos são obrigados a fazer uma coisa. E daí eu fui levar, e ela entrou dentro do meu carro, e disse assim: deixa a hora que chegar a minha vez, o dia que nós tiver o nosso carro, nós não vamos dar carona para ninguém vai entrar dentro do carro. Irmãos, eu acompanho ainda a vida deles, é uma desgraça, é uma vida de derrota. É uma vida que não rompe, é uma vida que não... Porque não é feliz com pouco, não é feliz com as pessoas que estendem as mãos, não é feliz com aquela pessoa que às vezes dá o melhor dela, mas como te ajuda pouco, para você é pouco e você reclama porque a pessoa tinha que ajudar mais. Aleluia! Seja grato com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. É ruinzinho, tem uns probleminha, tem dificuldade, mas erga as mãos para o céu e agradeça pela tua casa, agradeça pela tua família, agradeça pelo teu trabalho. Seja grato, que através da tua gratidão, que através do teu coração que se tornar grato, Deus vai olhar lá do céu e vai dizer: agora eu vou abençoar ele, agora eu vou abençoar ela. Por quê? Porque depois que a bênção vir, eu não vou perder o coração dele, eu não vou perder o coração dela. É assim que Jesus olha para nós. Você, pai, eu não sou pai ainda, mas convivo com muito. Qual é o pai aquele que dá um presente para o filho que vai matar? Que ele vai se machucar, que vai fazer mal para ele? Nenhum. Se você vê que o seu filho está se alimentando errado, só quer doce, só quer refrigerante, você sabe que ele vai adoecer. E você sabe que vai surgir um problema para você. Então você vai trazer ele para alimentação saudável. Ele vai gostar, ele vai te odiar. Ele vai preferir o avô ou a avó que dá o que ele quer, que dá o que ela quer. E está aí o segredo, que os avós são amados. Por quê? Porque eles dão o que eles querem. E o pai tem que dar direção. É assim que funciona com todo mundo. E assim é Deus conosco. Muitas das vezes nós não vivemos bênçãos por não ser grato com aquilo que Deus já tem dado para nós. No versículo 12, vai dizer: depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Olha a visão de Jesus do reino. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos
com os pedaços dos 5 pães de cevada deixado por aquele que tinha comido. O Ministério de Louvor pode se preparar, por favor? O que nós vamos ver aqui? Depois que Jesus deu graças, os 5 pães, depois que Jesus deu graça para os 2 peixes, depois que sentaram, depois que esperaram, depois que se organizaram, aconteceu um dos grandes milagres que Jesus operou naquele dia. Todos se alimentaram, todos comeram até dizer, está bom para mim, e crente precisa aprender muito isso. Comeram e disseram, está bom para mim, encerrou, vou cuidar do templo, está tudo certo, cuidar da minha saúde, está tudo certo. E então sobraram 12 cestos, cheios de pães, e acredito que também de peixes. Irmãos, você parou para pensar que toda aquela expectativa, que tinha tudo para dar errado, porque não batia as informações, pães e peixes com o número da multidão, que toda aquela expectativa que olhavam para Jesus e diziam, agora vamos ver o que ele vai fazer, toda aquela expectativa que muitas das vezes gera por intermédio da nossa vida, de que muitas das pessoas sabem que nós nos esforçamos para ter algum resultado, mas eles ficam de longe só vendo para ver se realmente vai acontecer. Eu tenho a certeza que aqueles que decidem entregar a sua vida a Jesus, aqueles que decidem entregar o pouco que tem a Jesus, aqueles que estão pagando para ver que vai dar errado, eles vão ter que ver aquilo que Jesus está fazendo na tua vida sobrando, de tal maneira que está jorrando aqueles que estão à sua volta. Você crê nessa palavra? Você crê que os dias que virão serão de multiplicação para a sua vida? Você vai sair daqui com um coração grato com o pouco que você tem, e o pouco que você tem você vai colocar nas mãos de Deus. Mas para finalizar, esse menino que passou lá e colocou nas mãos de Jesus os 5 pães e os 2 peixes, esse menino que chegaria na sua casa, chegaria no destino que ele tinha programado, com 5 pães e 2 peixes, eu creio, a palavra me dá liberdade para conjecturar isso aqui, eu creio que naquele encontro com Jesus, ele não saiu somente com 5 pães e 2 peixes. Pode deixar um pouquinho mais claro, por favor? Eu creio que ele chegou em casa com muito mais pães e muito mais peixes. E eu vou continuar conjecturando aqui e imaginando que quando ele chegou em casa, a mãe dele perguntou, mas eu não te dei dinheiro somente para te comprar 5 pães e 2 peixes? E como é que tu chega com tudo isso de pão e tudo isso de peixe? Eu me alegro a imaginar o menino respondendo para a mãe, mãe, eu estava vindo com 5 pães e 2 peixes, que era o dinheiro que tu me deu para comprar, mas no caminho eu encontrei Jesus. No caminho eu ouvi Jesus falar, no caminho eu me entreguei para Jesus, e agora eu tenho muito mais daquilo que mereço, eu tenho muito mais do que aquilo que eu tinha para oferecer. Se coloque sobre os pés. Oh Espírito Santo, quero chamar aqui um dos pastores para orar pelas nossas vidas. Oh, aleluia. Quem sabe você chegou aqui com pouco, quem sabe você chegou aqui não imaginando com aquilo que Jesus vai fazer na sua vida, mas essa palavra vai para o seu coração. Tudo na mão de Jesus, tudo com Jesus é multiplicado, é ampliado, Ele faz maravilhas segundo aquilo que nós entregamos para Ele.